Fala pessoal, está no ar o Pílula Azul News nesta quinta-feira, dia 18 de abril. E hoje é só notícia legal, só notícia boa. Vamos começar, né, Léo? Antes, aquele pedido importante para você deixar seu like, seguir, compartilhar, comentar, todo esse negócio que você está cansado de saber. E vamos que vamos, né, Léo? Hoje falaremos do quê? Primeiro, Léo, manda pra gente. PME, né? Ou seja, pequenas e médias empresas online faturaram 945 milhões no primeiro trimestre de 2024, segundo a Nuvem Shop. E ainda, a Amazon investe mais de 30 B de bola em 30 bilhões em 13 anos de operação no Brasil. Isso é coisa demais, né, É gente? muita coisa. E agora a gente vai falar também sobre TTS E-Commerce. Primeiro, o que é e para quem serve? É isso aí, pessoal. Vem com a gente que o Pílula Azul News está no ar. Bom, Léo, PMEs online faturam 945 milhões no primeiro trimestre de 2024. É um número muito grande. É muito relevante, né? Isso só mostra a crescente do e-commerce desde a pandemia, né? Quando a gente for comparar com 2023, olha só, esse mesmo período de 2024, que é o primeiro trimestre, em relação a 2023, é um aumento de 23% do faturamento. Quando em 2023 teve faturamento de 703 milhões, agora em 2024 foi 945 milhões. E ainda tem muita gente ainda falando assim, esse mês está meio devagar e tudo. Mas mesmo assim, gente, é um crescimento exponencial. Aquela questão, o seller que às vezes está reclamando, sempre tem duas teorias. Primeiro é que o brasileiro adora reclamar. Então, às vezes o cara está reclamando, ou pode estar reclamando de barriga cheia e tal, aquela coisa toda. Ou a segunda é, reavalie sua estratégia. Reavalie o marketplace que você está vendendo. Diversifique, né? Dê seus pulos, no bom português. Por quê? Se o aumento foi de 23%, significa que eu deveria ter aumentado 23%? Não necessariamente. Esse aumento pode ser porque entrou mais seller na plataforma, pode ser uma série de coisas. Mas monitore aí o seu negócio, né? porque tem alguma coisinha que você tem que mexer, porque se estão vendendo, você pode vender também. Um dos fatores, por exemplo, essa da diversificação de marketplace é muito interessante, porque ontem, por exemplo, aconteceu o que com o Mercado Livre? Não, ontem não, anteontem. Aconteceu o que com o Mercado Livre? O Mercado Livre ficou fora do ar, né, gente? Vocês sabem, né? Eu não sei ao certo quanto tempo que ficou, mas pelo menos uns 30 minutinhos, o mínimo, ficou, viu? Exatamente. Das reclamações e tudo. E por isso até é interessante a gente ver a próxima matéria que vai ser sobre a Amazon, porque realmente é isso que o Luiz falou, diversificar os seus lugares de vendas é muito importante. Interessante destacar também, pessoal, os estados campeões, né, de vendas. São Paulo, nossa, mil surpresas agora, né? Todo mundo assustou. São Paulo com 444 milhões, seguido por Minas Gerais, que a gente já vem destacando, que assumindo aí a segunda colocação, colocando o Rio na terceira colocação, porém nem na terceira não ficou. Nesse caso aqui ficou Santa Catarina. Isso aqui me surpreendeu, tá? O que a gente está falando de vendas, né? Ou seja, né? O consumidor, onde está o consumidor. Sim. Então, Minas Gerais realmente já é um número expressivo, né? de vendas, não só pela população, mas sim pelo mercado. A gente percebe hoje, sempre que a gente conversa com o vendedor, a média de vendas é primeiríssimo lugar São Paulo, depois Minas e geralmente é Rio. Então esse número aqui de Santa Catarina me surpreendeu, sim. Não, certamente Santa Catarina foi surpreendente ter atingido uma venda tão expressiva. Afinal de contas, em termos populacionais, ela é o 10º estado da nossa federação. Então é um volume, chega assim, em termos proporcionais, é superior ao de Minas. Né? Exatamente. Então, bacana demais, é importante a gente destacar isso também. E os segmentos, a gente sempre traz, quando a gente traz esse tipo de matéria, os segmentos campeões também. Temos moda liderando com grande folga aí, né? 303,5 milhões do volume de vendas, saúde e beleza com 83 milhões e acessórios sempre presente também com 62 milhões, né, Léo? Exatamente. E um dos fatores que contribuíram, gente, que a gente já falou em outros momentos e vale reforçar aqui, são as datas comemorativas. Nesse primeiro
trimestre a gente já teve Carnaval, Semana do Consumidor e também foi considerada a própria Páscoa também. E aí quando a gente fala por exemplo, a Semana do Consumidor, é algo até relativamente novo. A gente falou sobre a Semana do Consumidor. O crescimento de 2024 para 2023, só dessa data, foi muito expressivo. A gente destacou isso no episódio, não vou lembrar em termos percentuais quanto foi, mas foi muito expressivo. Isso. Falamos também da Páscoa. Não, e é importante sobre a data comemorativa, então, ficar ainda mais ligado sempre que tiver algo, né, alguma data comemorativa, se preparar antes, porque essas datas elas fazem né, o comércio, principalmente agora o comércio eletrônico, alavancar. Igual a gente teve aqui 3 datas comemorativas consideradas aqui para pesquisa, e agora em outras épocas do ano você tem que ficar atento, cuidar mais do seu estoque, ter um estoque legal e sempre para também enviar, ter um envio, experiência boa do consumidor. Segundo trimestre, aí nós teremos, por exemplo, o Dia das Mães. Dia das Mães está batendo na porta aí. Dia das Crianças é no último, né? Já é mais pro final do ano, Natal, claro, Ano Novo, Dia dos Pais é quando mesmo, gente? Agosto. Não sou pai, mas é no final também. Então tá. E também, pessoal, uma coisa que a gente já destacou em outros episódios é forma de pagamento, diversificação de forma de pagamento também é um grande atrativo. E aqui vem mostrando um que na próxima pesquisa, com certeza que isso sair, aqui eu já estou fazendo a minha aposta pessoal, ele será o grande campeão, que é o Pix. Então se você é daqueles que ainda não oferecem, apesar que os marketplaces até obrigam, né? Não tem jeito. Mas vamos falar do site próprio, quem vende site próprio. Né? Que vende site próprio, Instagram e tal. Você não oferece o Pix como forma de pagamento, você está louco, né? Porque não tem nem porquê, não faz sentido nenhum, é muito seguro. E então não... E como se aproximou, né, Luiz? Aí a gente já trouxe algumas pesquisas que o Pix ia aproximando o cartão de crédito e agora nesse trimestre se aproximou muito. Muito. 44% a 42%, né? 46. 44 para o Pix a 46 para o cartão de crédito, uma diferença aí quase desprezível para fins de pesquisa. E bom, pessoal, passando para a segunda matéria, a Amazon investe mais de 30 bi, como eu disse, B de bola, de bananada, em 13 anos de operação no Brasil. É bastante coisa, né, Léo? Exatamente. A empresa também emprega aproximadamente cerca de 18 mil pessoas, seja de forma direta e indireta. Porque você vai ter ali os funcionários mesmo da Amazon, mas também tem ali os terceirizados, né? Talvez até um galpão, transportador e por aí vai, né? Chegando nesse número gigantesco de pessoas movimentando a economia, né, Luiz? Muito legal, muito importante, né? A gente teve recentemente, a gente falou de matérias assim chatas de falar, que por exemplo o Supermercado Dia encerrou as operações em quase todo o Brasil. Aí aqui, só aqui perto, na região central, que nós estamos no centro de Belo Horizonte, tem vários. Quantos empregos, infelizmente, não se perderam, né, nesse tipo de encerramento? Então, assim, é muito importante que a gente gosta muito de dar números positivos, então olha só quantas mil pessoas empregadas ajudando aí na economia do nosso país. E é claro, destaque-se também que nós falamos no episódio de terça-feira, foi agora, que a Amazon tinha mais de 50 mil sellers inscritos. Essa matéria ela é da CNN, então é uma fonte confiável, trouxe uma informação que são mais de 70, chegou à marca de 78 mil vendedores em 2023. Então é muito mais de 50 mil, na verdade. É muito seller, mas com um detalhe de ouro aí, Léo. Quantos são pequenos e médios empresários? 99%. Apenas 1% são dessas grandes companhias. Aqui na matéria deu exemplo até da própria Samsung. Então, gente, é um mundo de possibilidades para vocês e que possivelmente, né, a Amazon cria formas, assim, igual o Luiz já falou em outras oportunidades, a gente não tem ainda o nosso próprio e-commerce, então a gente não sabe as regras especificamente ali, mais detalhadas. Então, essas regras talvez para os pequenos e médios empresas está bem atrativos na Amazon. Então, se você não está vendendo lá, procure entender e iniciar a operação. Igual a gente falou agora há pouco, o Mercado Livre ficou aí, vamos colocar que ficasse 1 dia, 2 dias fora do ar mesmo. Imagina o tanto que ia impactar a sua operação. Então tem que diversificar realmente a juridicamente, o que você ia poder fazer contra o Mercado Livre? Porque ele ficou 1 dia, 2 dias parado. Vários sellers já relataram que
por mais que às vezes você pudesse tentar buscar uma responsabilização, porque houve uma queda de faturamento e que você consiga demonstrar isso de forma até contábil, você vai processar o seu, digamos, viabilizador de galpão? Não é viável, não é interessante, salvo se não tiver outro jeito mesmo. Então, ficar ligado nessa diversificação, isso é muito importante. E só para fechar sobre essa questão da Amazon, eles destacam que um dos principais fatores da Amazon ser aí também uma das preferidas, a gente já destacou isso em outros episódios, é o fato do frete grátis. Frete grátis, tem o Amazon Prime. Para quem tem o Amazon Prime, que é baratinho, quem tem sabe. Eu não sei exatamente quanto está hoje, mas era R$9,90. Até pouco tempo era isso. Então, é bem baratinho. E ninguém gosta de pagar frete, tá? E aí o CEO, diferente, por exemplo, igual o Mercado Livre anunciou quanto que vai investir em 2024 aqui no Brasil, o CEO da Amazon não quis trazer números para o futuro. A única coisa que ele quis falar foi a questão que possivelmente o Amazon... possivelmente não, ele falou que o Amazon Prime não vai ter aquela questão de cobrança de compartilhamento de senhas, igual já existe no Netflix, por exemplo, na Disney. No Amazon Prime não vai acontecer. E também quer aumentar as suas operações com energia renovável a partir do ano que vem. Então ele não traz números de quanto vai investir no Brasil, qual que é a expectativa de faturamento, mas demonstra uma garantia que quer continuar no Brasil em crescimento, né? E o compromisso verde, né, que a gente fala, a questão do cuidado ambiental, que cada vez mais sempre foi relevante, né, mas cada vez mais é pautado dentro das grandes organizações. E Léo, agora passando para a questão tributária, a gente já havia anunciado há algum tempo atrás que nós deixaríamos alguns episódios para falarmos assim, adentrarmos com mais profundidade, por exemplo, dentro do tema regime especial. No passado a gente falou, regime especial, você fica atento, faça o seu, não sei o que, mas sem falar o que é, para que serve, quem que pode, quem que não pode, quanto que reduz, quanto que não reduz. Agora nós vamos tirar alguns episódios para falarmos de forma específica sobre regime especial. No caso, alguns deles, né? Vamos por etapas. Sim. E o primeiro que nós vamos abordar é o regime especial, que a gente chama de TTS e-commerce, não é isso, Léo? Exatamente, que é o benefício fiscal concedido pelo Estado de Minas Gerais. E aqui eu já vou iniciar falando para quem que é. Para aquelas empresas que realizam as vendas de forma exclusiva no online e também de forma exclusiva para o consumidor final. E aí importa destacar, Luiz, muita gente tem essa dúvida, mas eu vendo um pouquinho da minha venda para um CNPJ. Mas o CNPJ também pode ser um consumidor final. Claro. Por exemplo, a eBlue é um CNPJ, mas ela compra geralmente para consumo. Uhum. Aí você pode falar, mas eu estou vendendo, sei lá, para Fiat. Mas a Fiat também pode ser consumidor final. Por exemplo, você está vendendo, vamos colocar aqui um microfone para a Fiat. A Fiat não vai revender aquilo, ela vai revender carro. Sim. Então, a empresa, mesmo tendo inscrição estadual, também pode ser consumidor final. Então, aqui a gente já respondendo o início, para quem serve? Para a empresa que efetua as operações no comércio eletrônico, para o consumidor final. Um ponto interessante. Eu tenho a minha loja física, atendo lá na porta da rua. Posso ter esse benefício? A sua loja física atende na porta da rua? Não. Mas pode existir uma estratégia, né, Léo? Desde que você faça uma separação de estoque para que você tenha o seu e-commerce. Porque às vezes você tem desejo de ter e fica pensando, não vou fazer não porque não dá, não tem jeito. Aí ele falou que é só quem vende online. Uma coisa é você misturar as operações, outra coisa é você elaborar ali uma estratégia para poder fazer essa venda no online, né, Léo? Com certeza. E aí, dentro do TTS E-Commerce, por exemplo, você pode fazer a operação de retira aqui, igual tem muito na Araújo, tinha muito no Ponto Frio também. Você comprou no online, retirou na loja física. Muito comum. Mas a gente vai trazer, pode ser até no próximo episódio, Luiz. A gente vai anotar aqui para falar no próximo episódio a diferença do TTS E-Commerce vinculado para o não vinculado, que aí já vai trazer também um pouco dessa separação da loja física pro online, tá? Certo. Mas falando também, voltando aqui só a questão do TTS E-Commerce, que é um benefício aqui de Minas, gente, é um benefício, se você está perdido, você, mas o que é isso? Para que serve? É redução da carga tributária no que tange ao ICMS, que é o imposto estadual, tá? Então a gente vai ter um outro episódio falando dessas reduções,
mas já fica aí na sua mente. É um benefício para reduzir o seu ICMS. E esse primeiro episódio, como ele vai falar de algumas características do benefício, uma delas também é claro, gente, é um benefício de Minas Gerais. Então a sua empresa tem que estar onde? Em Minas Gerais. Né, que fique claro para poder, ou pelo menos, mas eu tenho uma operação muito grande em São Paulo. Não, calma, que dá para a gente organizar e montar uma estratégia de filial e tal. Dentro de um operador logístico. Ou dependendo, se for muito grande a operação, você vai alugar um lugar aqui e tal. Vai depender do tamanho do negócio, né? Mas é um benefício, então, né, já que você está firmando as premissas, né, Léo? Venda online, em empresa situada em Minas Gerais, serve para redução do imposto do ICMS. Assente mais premissas aí, Léo. Mais uma importantíssima, que às vezes o pessoal chega aqui perguntando e não tem essa, e que a princípio as pessoas vão fazer. É uma pergunta boba, mas é importante saber. Não é válido para a empresa optante pelo Simples Nacional. Esse benefício fiscal é apenas para regime normal, seja presumido, seja o real. Detalhe importante também, que claro, esses cálculos a gente vai chegar também com mais nível de detalhes no futuro, mas é o seguinte, mas então eu prefiro ficar no Simples, eu vou estar pagando mais barato. Depende, faça suas contas. Se você tiver, a gente falou no app lá anterior, que nem o nosso cliente que mandou a perguntinha, ele estava faturando 60 mil, então a líquida estava em 8%, beleza, provavelmente sim, mas você que já está faturando aí 150 mil, 200 mil, fique atento, porque você pode estar pagando a mesma carga ou até uma carga superior por não ter o benefício fiscal e ainda por cima fazendo aquela sacanagem consigo mesmo, aquela autossabotagem, segurando o faturamento, seu safado, e aí deixando de crescer. E principalmente, gente, a gente vai falar com carinho e tudo, mas, por exemplo, esse benefício fiscal ajuda demais a quem trabalha com produtos com substituição tributária. Você quer saber por que disso? Aí a gente vai trazer no episódio quando a gente vai falar dos benefícios na entrada. Mas já fica aí na cabeça. Você que trabalha com produto com substituição tributária e que está no regime normal, aí não vale a pena não. Tem que ter o benefício fiscal. Tem que ter o aí benefício. É loucura não ter. Então tá, pessoal. Então por hoje nós vamos ficar por aqui, mas já vamos falar, olha. Na próxima aula você disse que vai destacar próximo episódio. A aula é concurso, né? Se quiser o curso Descomplicando a Tributação do seu E-Commerce, vai lá e contrata, enfim, precinho. Se chamar, da outra vez funcionou. Funcionou. Se chamar, eu dou cupom. Mas no próximo episódio é o que, Léo? Vai ser sobre a diferença do TTS E-Commerce vinculado para o não vinculado. Ótimo, beleza. Então, próximo continuaremos sobre o tema, TTS E-Commerce, agora trazendo a diferença entre o vinculado e o não vinculado. É isso aí, né, Léo? Isso, por hoje é só, né? A gente deixa aqui um forte abraço, bom final de semana para vocês. Não deixe de nos chamar caso tenha alguma dúvida, tá certo? Mas terça-feira a gente volta com mais um episódio. É isso aí, pessoal. Forte abraço.